E aí, meu povo, boa noite. Vamos ver se está tudo ok por aqui. Nosso primeiro bate-papo aqui no canal Agroliterária. Uma série de entrevistas, bate-papos que eu pretendo fazer aqui no canal com os escritores que enviaram suas obras para apreciação, resenha, enfim. Vamos aguardar a chegada do povo. Falar um pouco sobre poesia, literatura nordestina. Seja bem-vinda, Ana Iriarte. Então é isso, eu vou continuar repetindo aqui, só aguardando aqui a entrada do André Gavão para a gente iniciar esse bate-papo. Aguardar também a entrada de mais pessoas que pretendem acompanhar então essa nova atividade aqui no Agroliterária, que é uma série de entrevistas que eu pretendo fazer, um bate-papo na verdade, com alguns escritores que enviaram suas obras aqui para mim. Ele acabou de entrar então. Olá, Nélio. E aí, André, beleza, cara? E você? Beleza também, prazerzão imenso Ah, trocar essa ideia com você, bater esse papo. É a primeira E vez que a gente se fala, né, assim, cara a cara, digamos assim. verdade, verdade. Mas vamos que vamos falar um pouco sobre poesia, né? Falar um pouco sobre a sua produção literária, sobre sua trajetória, enfim, falar um pouco sobre esse livro aqui, que é Ansiedade, que ao que me consta, é o seu último lançamento, né? Eu vi que tem outro já no Prelo, alguma coisa assim parecida, e aí você me fala depois. Mas vamos também falar sobre esse outro livro aqui que eu gosto bastante também, que é Depois do Sonho. E aí, hoje, revendo aqui algumas poesias aqui, pude fazer uma análise interessante sobre ele, inclusive. Mas vamos lá, as apresentações aqui formais, então. Bom, antes de tudo, eu gostaria de agradecê-lo pelo aceite do convite, né? É uma honra para mim estar iniciando essa atividade de bate-papo com escritores, com alguém que é originário do meu estado, da Bahia, né? Mais precisamente de Amargosa. Então, para mim, assim, é um prazer imenso. Sobretudo também porque no último dia 21 nós comemoramos um Dia Mundial da Poesia. Então, acho que coincidiu bem, tudo não foi planejado, enfim, mas, como dizem, o universo conspirou para que isso acontecesse. Bom, o André verdade. Galvão, como eu disse, ele é natural de Amargosa, Bahia, a região ali meio central do estado. É doutor em ciência da educação pela Universidade Minho. Produção poética sua, eu andei aqui, você iniciou, né, como coautor lá em 1998, né, com o livro Redescobrir-se Poesias de Fim de Século, e é isso, né, e eu fiquei curioso para saber sobre essa coisa da finitude, né, o final do século sempre causou bastante imaginário, revolucionou a mente de muita gente, as emoções e tal, eu fiquei bastante curioso sobre essa obra. Espero poder um dia ler, assim como eu li, então, Depois dos Sonhos, né, editado pela editora Penalux de 2018. Eu pulei uma aqui que é A Travessia das Eras, que também saiu pela Penalux em 2018. Esse último, então, Ansiedades, Relatos Poéticos de Incompletude, pelo selo editorial Starling. É isso mesmo? Falei certo? Tá. É isso, é isso. Bom, Starling. se eu acabei omitindo alguma coisa, enfim, agora é a oportunidade para você poder se apresentar um pouco mais para quem está acompanhando a gente. Bom, boa noite a quem está nos ouvindo e quem está nos vendo. Nélio, eu quero te agradecer mais uma vez pelo convite, né? Tem coisas que é bom dizer em público. Além de um escritor fantástico, você é um cara muito generoso, né? E eu acho que é importante a gente fazer circular ao máximo a literatura, o conhecimento literário, a poesia, a prosa, enfim. O nosso país precisa mais do que nunca, né, de que a gente discuta a literatura, que a gente abre espaço para uma discussão desse nível. Então, eu quero te agradecer pelo convite, não teria nem como não aceitar, porque você é um cara que eu acompanho. Estou devendo a leitura do segundo livro, que eu ainda não li, mas o primeiro é fantástico, recomendo aqui para todo mundo, Desumanizados. Para quem conhece Conquista, um pouquinho como eu conheço, ainda é melhor ainda, porque você visualiza a cidade, é muito, muito interessante. Então, assim, então eu te agradeço demais, né, por estar aqui, por essa oportunidade de iniciar esse projeto novo aí do Ágora, que é um blog fantástico também.
Então é isso. Na verdade, é assim, só tem uma coisa para corrigir no que você falou, que é mais ou menos corrigir. Que, na verdade, assim, eu não nasci em Amargosa, eu sou filho adotivo de Amargosa, né? Eu nasci em Salvador, mas, assim, tô aqui, vim morar aqui com 4 anos de idade, passei a maior parte da minha vida aqui, então eu me considero Uhum. amargosense também, né? Tenho muito orgulho de estar aqui. E assim, as minhas produções são essas. Você vê assim, né? Primeiro livro em 98, né? Eu tive intervalo de 20 anos para publicar o segundo, né? E, inclusive, Justamente eu ia perguntar o que aconteceu aí nesse meio tempo aí. Porque é um tempo considerável, né? Geralmente as pessoas dão um intervalo ali, um hiato de 5 anos, para poder maturar a obra e tal. Mas aí só hoje, quando eu estava lendo sua biografia, que eu notei esse espaço temporal aí imenso. Eu fiquei curioso sobre isso. tem até uma piada interessante, que o Zé Inácio Vieira de Mello, né? Que é meu amigo, é grande poeta. Ele brincou comigo uma vez, ele falou: "Ó, você levou 20 livros do primeiro para o segundo, ou 20 anos do primeiro para o segundo. Você vai demorar mais 20 anos para publicar outro livro agora?" Eu disse, não, calma. Na verdade é o seguinte, o primeiro livro, quando eu publiquei, né, eu tinha 21 anos, então assim, Uhum, a gente submeteu no livro era um projeto maravilhoso que tinha aqui na Bahia, que era o Selo Editorial Letras da Bahia, da Fundação Cultural do Estado, e a gente submetia, se o texto fosse aprovado, eles publicavam, distribuíam com as bibliotecas, e eu e mais 2 amigos, a gente resolveu, a gente gostava de poesia, escrevia, discutia poesia, então vamos lá. Eu, Fabiano Serbato e Felipe Lobo. Aí a gente publicou, deu certo, a gente ficou surpreso, poxa, tal, a gente está uhum, começando, ele já publicou um livro e tal, e foi maravilhoso. Só que aí aconteceu aquela coisa, né? Eu era muito jovem, então assim, eu sempre gostei de escrever, mas eu não via a questão da publicação ainda como sendo algo viável, e naquela época também não era uhum. tão viável quanto é hoje a Sim. autopublicação, essas coisas que a gente sabe, né? Então, assim, uma série de coisas. Aí vai, questão profissional e tal, tal. E eu Uhum, continuei lá escrevendo, mas sem publicar. Aí, lá para os anos 2000, início dos anos 2000, eu comecei a participar de alguns concursos, de algumas antologias. E aí, só olha, peraí, aqui dá para rolar alguma uhum, coisa, né? E aí eu fui uhum, amadurecendo a ideia, até que em 2018, eu disse, eu já conhecia o trabalho da Penalux, conhecia algumas pessoas, alguns amigos, li alguns livros, achei muito interessante o trabalho, e aí eu disse, olha, vou colocar aqui para ver o que é que vai dar. Eu fui super bem recebido lá pelo uhum. Tonho e pelo Wilson, né? São pessoas muito legais. Com E certeza. aí rolou, deu certo, né? Mas o hiato Sim, sim, foi a vida, sim. né, cara? Não foi Não. Uhum. Eu achei essas interessante pontuar isso aí, porque não deixa de chamar a atenção, né? sim. E é interessante, eu fico imaginando, é interessante até para o próprio autor, né? Poder olhar para este espaço que ele conhece bem, né? Que é um espaço, né? Que é seu, de sua produtividade, aquela produtividade e que você mantém apenas para você e aquela que chega ao público, né? A gente tem acesso apenas a essas duas produções e é inevitável, então, imaginar um certo percurso do próprio ofício mesmo, né, de lidar com a palavra, enfim, mas isso aí é algo que só poderia comentar de olho na obra, que eu não tenho. Eu espero que isso possa que ele esteja disponível, se não tiver, dá um jeito de pegar emprestado um dia que eu for a Margosa aí, enfim. Mas Vai. eu gostaria só de fazer, então, estender novamente aqui um comentário que você fez sobre a editora Penalux, que, assim como outras editoras, né, abre um espaço assim, enorme para autores que estão adentrando na cena literária. Né? Eu também publiquei meus 2 primeiros livros pela editora Penalux e eu acho assim, uma editora fantástica, um trabalho editorial incrível. Né? Esse livro seu, Depois do Sonho, assim, fantástico ele. Bom, agora falando diretamente sobre a sua obra, né? Nós vamos falar sobre as duas, mas a primeira coisa que eu gostaria de comentar é que, ao que me parece, né? Se nesse aqui, Depois do Sonho, a gente pode falar que é uma espécie de olhar de dentro para fora, ou seja, uma análise que você faz do exterior, sobretudo da cidade, né? Nesse outro aqui, e até a própria capa ajuda, é um olhar já mais ou menos que de fora para dentro, né? Um olhar mais introspectivo do próprio eu, do próprio ser humano, é claro, de tudo aquilo que o afeta, que está ao exterior, né? Eu queria que você me falasse, então, de como você olha para essas duas obras, se há realmente essa relação, esse tipo de
se isso foi até pensado ou não, ou se é apenas uma circunstância da trajetória, né, de um poeta. Perfeito, Nélio. Mas é exatamente isso, né? Meus dois primeiros livros solo, né, que é o A Travessia das Eras e o Depois do Sonho, eles têm uma linha que me acompanhou durante muito mais tempo, que é uma poesia, como você bem disse, né, que é de fora para dentro, né, que é aquela coisa mais de olhar o mundo, de ver, né, assim, tem um lado social, tem um lado de discutir causas que são universais, de mostrar a minha inquietação diante do mundo, a minha interpretação, a minha análise. Eu me sinto mais confortável, Uhum. vamos dizer assim, Sim, sim. trabalhando nessa linha, Uhum. né? Gosto demais de falar da cidade, tem uma influência muito grande aí de estudos que eu fiz na faculdade, de alguns autores que eu gosto, como Drummond, como, né, outros. E aí, o que acontece? Em ansiedades, eu pensei o seguinte, eu quis dar, na verdade, uma guinada naquilo que eu vinha publicando. Porque você sabe, a gente escreve muita coisa. E o crivo mais pesado, às vezes, é do próprio Uhum. autor, né? E a gente, isso aqui, Uhum. isso aqui não dá, essa porcaria, isso aqui não rola, tal. E ansiedades foi uma ideia que eu tive de dizer assim, olha, eu vou me desnudar um pouco mais, né? Eu vou colocar algumas coisas que não estou acostumado tanto a fazer, não é meu foco, mas que eu senti que eu precisava fazer, né? Que eu precisava externar essa visão de mundo um pouco mais subjetiva, um pouco Uhum. mais, né, fechada e tal. E aconteceu dessa forma. Eu vim numa sequência de livros que trabalhavam mais esse outro lado, como você percebeu muito bem, que discute tema, fala um pouco disso também, mas principalmente temas mais amplos, e resolvi dar essa guinada um pouco no sentido de que era uma necessidade de arejar um pouco, né, a produção literária, repensar um pouco os caminhos, entre outras coisas. É perceptível, assim, até utilizar o termo, assim, bem intimista, né, digamos assim. É uma coisa muito mais intimista se a gente for olhar para esse livro anterior do qual eu estou falando. Bom, acho que a gente poderia até dar um exemplo disso. Eu pedi para que você separasse alguns poemas para poder declamar aqui hoje à noite. Eu acho que seria bastante proveitoso a gente poder apreciar um pouco da sua obra. Então, fique à vontade para ler o poema que você quiser, né? E aí você comentar um pouco em que obra ele está, e, enfim, fique à vontade. Eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou pegar um poema de cada livro solo, né? Que é Uhum. o A Travessia das Eras, que é da Penélope também, é o primeiro. Em breve você vai ter, tranquilo. Ansiedades, né? E o Depois do Sonho. Eu vou começar pelo Travessia das Eras, que é um livro de retomada, né? Eu gosto bastante por isso, como você não também é um livro de retomada. É um livro em que eu trouxe muita coisa. Foi um catado de coisas de mais antigas e mais recentes. Uhum. E nesse livro, tem um poema que eu gosto, eu já falei para alguns amigos, que é um dos poemas meus que eu mais gosto, e ele tem uma simbologia para mim, porque foi meu primeiro poema aprovado num concurso, digamos assim, selecionado num concurso mais importante, que é um concurso da Fundação Cultural do Estado, o concurso da Mário da Cruz, que é um grande poeta baiano, que eu gosto demais, e foi um poema que ficou ali entre os 10 primeiros, e para mim, é uma coisa assim, eu gostei bastante. Ele se chama 1º de Abril. Ele diz assim: neste mundo kamikaze, não me arrisco a acreditar em tudo. Mesmo com tanta fantasia gratuita, a realidade mostra suas cartas, e o blefe são nossas dúvidas. Somos apenas o retrato, o espelho, longe de tudo em que acreditamos. Sobre nós, o véu de névoas que não queremos enxergar. A vida, cega e tonta, dança no meio do tiroteio. Esvazia nossos parcos sonhos e inaugura novas utopias, numa velocidade fast food. Somos sempre os últimos a saber que não sabemos tanto assim. E enquanto os holofotes desfilam nas telas encantadas do hoje, ruminamos ecos insanos e irreais, dignos da ilusão de Kafka ou Orwell, mas ainda assim estamos bem. Então, nem mesmo a mentira parece ser pior do que a verdade. Nossos sonhos
prolixos e imperfeitos esbarram na ignorância criativa que herdamos de um mundo vil e sujo, e deixamos de herança ao futuro nada do que um dia desejamos para nós. Esse é 1º de abril, é um poema de 4 estrofes de 7 versos, comemorando o número da mentira. Que está logo próximo, né? Exatamente. Pois esse... Vai. Não, pode falar, fica à vontade. Não, eu ia perguntar se os demais poemas dessa obra, eles seguem mais ou menos essa estrutura dele, né? Porque o mais recente, inclusive, digamos assim, por ser muito mais direto, digamos assim. Às vezes até muito mais econômico não é um termo muito adequado para a poesia, eu vejo, né? Acho que na literatura prosa a gente pode usar com mais tranquilidade, mas na poesia a economia ela é um termo inválido porque às vezes apenas um verso basta, né? Na poesia. Mas há essa diferenciação em termos, digamos assim, de prolongamento ou extensão do dizer, da palavra, do verso em si, não? Sim. Eu não sei se é uma neurose minha, uma loucura minha, mas eu penso assim, olha só. Quando o poema ele é mais objetivo, como esse, que fala de... Eu acho que, na minha cabeça, ele é mais palatável na extensão. Sim. Então, assim, como ele fala, como ele discute, então vocês têm. Quando você está falando mais de si mesmo, de tal, às vezes, um poema mais direto, ele soa mais acessível para as pessoas, né? A gente já vive meio que nessa coisa da poesia estar meio na segunda divisão da literatura hoje em dia, né? E o que já acontece há algum tempo, não é um fenômeno recente, a gente sabe que já tem alguns anos que é assim. Então, assim, eu acho que a poesia, quando eu trouxe o Ansiedades, eu disse, bom, eu vou discutir isso aqui, eu vou trazer esse pensamento meu, mas eu quero ser mais objetivo para não ficar naquela coisa de dor, de ruminação, de ser um lamento, não, é poesia. Então, eu busquei, pelo menos, eu entendi que eu não deveria selecionar poemas mais longos. Então, eu preferi poemas mais objetivos, mais diretos, por isso também. Né? Pensando no leitor também. Sobre isso que você falou, sobre essa visão, né, dessa subdivisão do qual algumas pessoas colocam a poesia. Isso é um dado curioso, né? Porque eu não sei em Amargosa, mas pelo menos em Conquista, ou o ciclo social de amigos que eu tenho, né? Tanto em Conquista quanto aqui em São Carlos. Acho que o André deu uma travadinha. Sim, eu estava falando assim, que o meu ciclo social, né, tanto em Conquista como aqui em São Carlos, por incrível que pareça, a maioria são de poetas, né? Em Conquista, eu não fiz a contagem ainda, mas, digamos assim, é uma cidade de poetas, por assim dizer. Inclusive, o nome de um anfiteatro de lá é dado a um poeta, né, local, que é o Camilo de Jesus Lima, né? O que é curioso. E aí você fala, né, dessa visão, uma visão pejorativa, uma visão imerecida para mim, né, de que a poesia não ocupa o mesmo espaço. Talvez em termos mercadológicos, editoriais, talvez não, né? É fácil até de concordar. Mas em termos de produção, e não só de produção, né? Mas de presença, digamos assim, presença, de marcar presença, eu vejo a poesia, bom, pelo menos o que tem chegado para mim aqui é bastante, né, em termos e uma produtividade muito boa, né, assim, não é aquele tipo de poesia que vai parar no primeiro livro, né, eu consigo ver a trajetória de inúmeros poetas aí seguindo, sempre produtivo, você mesmo uma pessoa bastante prolífica, né, consegue permanecer na cena, digamos assim, apesar dos pesares, né? Isso eu não acho isso curioso, né? Quando eu me refiro a essa, entre aspas, segunda divisão, eu falo na questão mais mercadológica mesmo. Sim, sim. Não na produção. Que eu acho que boa parte, como você falou muito bem, boa parte dos colegas escritores com os quais eu me aproximo são poetas, né?
e escrevem, produzem. Eu acho que é mais na questão mesmo do consumo, de ser uma coisa que desperte a atenção das pessoas. Eu sou professor, né, eu sou professor de literatura no ensino médio, então a gente percebe, né, o quanto a prosa ela desperta no público leitor, não só dos adolescentes, mas até dos adultos, maior interesse hoje por fenômenos Uhum. vários, né? Eu acho que é uma questão também de hoje a própria dinâmica da sociedade, a poesia ela requer uma reflexão maior que Sim. nem sempre as pessoas estão Uhum. dispostas a fazer, né? E aí existem mitos também de que poesia é difícil, de que a linguagem é isso, aquilo outro, que a própria escola ajuda, né? A Uhum. criar às vezes. Né? Muita gente só conhece poesia em questão de prova de português e aí meio que fica meio ressabiado, né? Sim, sim. Então, assim, eu acho que é nesse sentido, Sim. sabe? Aham. Por mais que a gente tenha mais gente produzindo e produzindo coisa boa, Uhum. tem muitas editoras favorecendo, acho que no gosto do público, na hora mesmo de você avaliar, a gente vê isso pelas grandes livrarias. A estante de poesias é uma só e Uhum. tem lá o Sim. universo. Aham. Mas eu sou suspeito porque, para mim, a poesia sempre foi o fio condutor. Uhum. Eu amo também ler outras coisas, mas é nesse sentido, sabe, de ver a poesia, infelizmente, com o lugar que ela poderia estar, ter uma outra ideia hoje no Uhum. Brasil, por conta dos grandes autores que nós temos hoje vivos, né? Da possibilidade de repercussão que isso dá, mas eu acho que, né, Uhum. termina ficando em segundo plano às vezes. No final das contas, acaba sendo aquele problema de formação de leitores, né? A gente, de certo modo, e ainda é bastante carente nesse sentido, né? E aí, a formação de leitores de um modo mais amplo, né? Tanto de se desenvolver ou exercitar o hábito da leitura, mas de conhecer a própria literatura nacional, que é pujante, como você bem colocou, né? Em inúmeros gêneros, né? E nisso está incluso a própria poesia, que eu acho, né? Que um dos gêneros, assim, como eu coloquei anteriormente, né? Que consegue permanecer por mais tempo, assim. Eu vi uma postagem certa vez em uma das redes que dizia isso, né? Que dizia mais ou menos isso sobre o ser do poeta, né? Que é muito natural até algumas pessoas se enveredar pela poesia na adolescência, digamos assim, que é quando os sentimentos estão todos aflorados, enfim, e as crises também, né? E isso tem muito a ver com poesia, né? Mas o verdadeiro poeta é aquele que permanece mesmo, que passa por todas essas fases da vida, né? Não só essa fase da adolescência, mas também da própria vida adulta e, sobretudo, também aqueles que permanecem mesmo após esse período, digamos assim, da meia-idade, né? E consegue continuar produzindo poesia, né? É, então é isso, né? Falta de formação mesmo de leitores de conhecer essa obra, né? Que é imensa no nosso país. Sem dúvida. Eu acho que a gente passa por uma questão importante nesse sentido, como você falou muito bem, é que, assim, é, acho que nunca se produziu tanto livro, né, hoje no Brasil. O Brasil tem um boom editorial, assim, incrível. Os dados estão aí, mostram isso. Mas a literatura meio que virou uma economia de mercado, virou, né, aquela cultura de massa, né? E isso está muito sujeito às idas e vindas do interesse. Então, hoje você não vê o mesmo destaque por motivos, como eu disse, vários, né? Então, assim, acho que a própria literatura carece de dar uma oxigenada nesse sentido, de ver que tem coisas boas para além do cânone, né, que a gente pode encontrar grandes produções que não estão ali referendadas pelas grandes editoras, Uhum. pelos grandes selos, e muita coisa, né? Eu acho que já melhorou bastante, né? Se você observar bem nos últimos anos, com as redes sociais, ajuda muita gente, né, que está nessa lida aí, porque é uma publicidade interessante que chega a muita gente,
E também alguns prêmios que foram ajudando, Oceano, Jabuti e tal, e que ajudam a dar uma Uhum. dinâmica maior. Até das pequenas editoras que estão aí lutando também para sobreviver. Uhum. Mas é um processo de construção, é um Uhum. processo de formiguinha, né? E você querer mostrar que a poesia, por exemplo, falando da poesia especificamente, é algo acessível, que está longe de ser aquele padrão parnasiano, muitas vezes Uhum. hermético. Não que eu gosto da poesia parnasiana, mas é que aquela coisa assim, né, ficou muito marcada, muito estereotipada a poesia no Brasil. De ser uma coisa que é coisa para intelectual, que é coisa para. Né, não é uma coisa do dia a Uhum. dia. E para mim é justamente o contrário. Poesia está em tudo, né? Sim, Em sim. absolutamente tudo. Da hora que a gente acorda, até dormindo ela está lá. Uhum. E isso, para mim, é essa coisa que às vezes eu vejo uma ideia de que poesia é a coisa de alguém que está fora da realidade, que quer se afastar da realidade. E é É justamente o contrário. justamente o contrário, né? E como eu falei, né, isso é bastante perceptível nas suas obras, né? Dá para reconhecer esse olhar, né, do poeta, do eu lírico, enfim, para as questões do cotidiano, né? Tanto as questões, digamos assim, das mais comuns, aquelas que nos afetam de uma maneira não tão intensa, digamos assim, quanto aquelas outras que realmente são difíceis de lidar. E eu acho que você transita muito bem por entre esses caminhos, assim, né, que são por vezes, né, uns caminhos tortuosos, enfim, mas por outros são coisas que estão no cotidiano, que a gente tem que aprender a lidar mesmo, né? Enfim, mas vamos a mais um poema seu, né? Aproveitar, é claro, a oportunidade de conhecer um pouco da sua obra e poder também identificar justamente algo nela daquilo que nós estamos falando aqui. Ok, obrigado. Esse aqui é do Depois do Sonho. O Depois do Sonho é um livro que eu gosto bastante. Vou aproveitar para fazer o jabá, né? Uhum, claro. É um livro muito bonito, como você já Uhum, falou, da editora Penalux. É um capricho, eles são muito caprichosos na parte editorial, de fato. É, e é um livro que eu considero um livro de amadurecimento, porque, como eu falei, o Travessia das Eras foi um livro de retomada. Então, eu estava ali meio que colocando tudo para fora, querendo publicar o máximo possível. Aí, depois do Sonho, já é um livro mais econômico na quantidade de poemas, vamos dizer assim. uhum, Mas aí eu já fui mais criterioso, eu já dividi em grupos, né, tentando falar um pouco de cada coisa. E eu acho que eu fiz uma seleção um pouco mais cuidadosa. Não é que cuidadosa, vamos dizer assim, um, mais harmônica. sim, sim, Talvez seja. sim, Tem um poema aqui que ele é importante para mim porque ele trata de uma questão que para mim também é muito cara, que é a questão ambiental, né? Que é uma questão que a gente tem que ter sempre um cuidado redobrado. A gente vem de um processo de muitos maus tratos à questão ambiental no Brasil, né? E a gente vê no nosso dia a dia como isso acontece. Eu vou, eu acho que tem muito a ver com isso. E esse poema também é importante porque foi com ele que eu conheci a editora Starling, que foi a que publicou meu terceiro livro. Eu uhum, participei de uma coletânea que eles promoveram, né, que é Poemas da Lama, e foi, como eles são de Minas, foi muito relacionada com a tragédia de Brumadinho, né? E foi uma coletânea muito legal, assim, e eu tive a oportunidade de conhecer muita gente boa de Minas, que é um pessoal bom demais, uhum, principalmente na área da poesia, uma galera muito boa, ligada ao pessoal da editora Starling, assim, amigos e tal, com os quais eu tenho um contato hoje e agradeço muito por isso, né? Esse poema se chama Famélico, né? E diz assim: árvores tombam indefesas diante de rios de fogo e asfalto. Pessoas e animais se afogam na lama que sangra das barragens. Cidades invadem florestas e dizimam a vida selvagem. A cada dia, a ambição humana produz um mundo mais perverso. E afinal, quantas almas cabem no bucho do progresso? É um pouco essa reflexão que eu uhum, acho que é sempre atual, infelizmente. sim, sim, Gostaria que não fosse, né? Mas acho que é importante também que a gente tenha. E eu gosto vamos dizer assim,
transitar por entre essas questões da minha poesia, sim. né? Que eu acho que ela tem que dar conta disso também. Claro. Bom, eu vou aproveitar, né, a participação aqui, quem está acompanhando a gente, o Breno pediu para que você lesse Minha Aldeia, né, que é o poema que ele mais gosta. Bom, Se tiver fácil para estou você. aqui. Bom, e já fica também a abertura aqui para quem está acompanhando a gente, quiser fazer alguma pergunta para o André ou sugerir a leitura de algum poema, estamos aqui. Enquanto não der o nosso horário, eu acho que a gente pode aproveitar bastante. Com certeza. É, a minha aldeia, que também está no Depois do Sonho, diz assim: Uhum. às vezes não me enxergo na minha aldeia. Nem ela é tão grande, nem eu sou tão pequena. Somos diferentes, assustadoramente diferentes. Nem as sombras arbóreas eu avisto mais, para embalar meus sonhos e refrescar o corpo e a alma. A minha aldeia mudou muito. Agora, seu rumo está nas extremidades de ideias rasas que seduzem até os mais sábios. E de repente percebo que seu caminho se resume insistente no andar em círculos. Ah, senhor Caeiro, qualquer rio consegue ser mais belo que o rio raso e tosco em que se tornou a minha aldeia. É assim que termina, É, né? é um poema muito bonito mesmo, assim. Faz refletir, né? Pô, para mim, na época que eu li, né, por estar longe da minha cidade natal, não há como você, né, pensar sobre o local, tanto que você veio quanto aquele local que você está, né? Eu lembro que quando eu cheguei aqui, comecei a escrever alguns textos numa vertente, digamos assim, um pouco mais poética também. Né? São textos fragmentados, assim, digamos assim. E essa coisa de pensar sobre o lugar que estamos, o lugar por onde passamos, né, o lugar de onde viemos, não há como isso não acontecer. Eu acho que também pensar sobre o país é extremamente necessário, né? Porque como você falou, assim, houve essa mudança de um livro seu para o outro, né? De que você, nesse livro, Depois do Sonho, você olha mais para o exterior, para a cidade, digamos assim, para as cidades, no plural mesmo, e aí o livro brinca, eu coloco na minha resenha, que inclusive tem uma resenha sobre esse livro no blog Água Literária, que quiser conferir. Hoje eu dei uma lida, assim, eu acho que Recomendo demais. ficou assim, modéstia à parte, eu gostei, assim. Geralmente eu não gosto, assim, muito, não sou bastante, como você falou, assim, a gente é bastante crítico com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente escreve, né? E a vida é cheia de urgências e burocracias, e às vezes a coisa não sai como a gente gostaria. Mas essa resenha aqui eu gostei bastante, né? Me ajudou também a refletir, retomar um pouco das reflexões que eu fiz sobre ela, sobre sua obra, no caso, né? E aí há realmente esse seu olhar para o exterior, para as cidades. Mas aí na própria divisão que você faz, uma divisão muito mais reflexiva sobre a sua produção, muito mais, digamos assim, ponderada, né? Você faz meio que uma curva justamente disso, né? Desse olhar que está para fora e se volta para dentro. E aí parece que a última parte já é uma prévia do que vai vir depois, em ansiedades, assim, digamos assim, né? Que é justamente onde você começa a ficar mais intimista e tal. São os poemas que estão ali, que fala mais desse eu, do eu lírico, das coisas que te inquietam e tal. Eu queria que você lesse, então, um poema de ansiedades, para a gente poder também apreciar. Eu Ele, selecionei uma. ah, Oi, pode falar. ele parece, como diria uma amiga minha, uma poeta, Ana, né? Ela classifica as obras dela como, agora eu esqueci. Ah, enfim, esse livro aqui, ele é muito mais, digamos assim, mais soturno, assim, uma coisa muito mais, tem umas coisas aqui um pouco bem pesadas, assim, de parecer que a realidade ou a própria vida cai como um peso sobre as costas, né? É, é isso mesmo? Ou não? Isso. Eu vou falar melhor sobre ele, Uhum. né? E até para entender um pouco por que que é assim, né? Eu gostei bastante quando você publicou, né, o poema lá no Story, sem legenda, sem nada. Eu digo, ó, coisa boa tá vindo aí, né? Legal. E eu acho interessante essa curiosidade também, essa coisa que gera, né? Porque é engraçado, né?
Às vezes, se você postar, colocar lá a legenda e tudo mais, as pessoas meio que se dão Uhum, por satisfeitas, né? uhum, Não, tá, é o cara é. aí. Aí você bota sem nada, alguém vai te perguntar, pô, de quem é esse poema aí, Aham. cara? Tem isso, Curtiram eu acho isso também. bastante, as pessoas curtiram bastante o que eu coloquei. Eu falei assim, ó, tipo, foi uma tática não muito pensada, mas eu vou repetir mais vezes, assim, É legal, eu né? gostei também. Desse mesmo livro, né, eu tenho um poema que eu gosto, que é o Contra o Espelho, diz assim: a dor nos corta por dentro, sua lâmina fria arrebata nossos sentidos. E o que resta depois de tudo? Amnésia, pavor, suor. Somos beatniks consumistas, valentes e decididos na estrada, mas sem carona para voltar para casa. Somos só um arremedo da fortaleza que arrotamos, chorando na chuva sozinhos e sem saber pedir perdão. É nessa linha, né? Aham, De muitos poemas, alguns mais ainda, né? Esse livro, né, já que eu estou falando dele, eu vou sim. aproveitar para emendar Uhum, logo, mas a gente pode conversar mais sobre outras coisas. É o seguinte, ansiedades surgiu na minha cabeça como um projeto. Porque assim, ó, tem a ver muito. Por que é um livro mais intimista e termina sendo também mais soturno? Porque como esse nome eu pensei antes, né? Ansiedades no plural, né? E por quê? Porque a poesia para mim sempre foi uma coisa de escape, né? Sempre foi uma forma de eu depurar coisas negativas e transformá-las em coisas boas, né? Em produtividade, né? A poesia é para mim uma terapia, né? Eu costumo dizer que a poesia para mim é uma forma de libertação. Durante a pandemia eu assisti um congresso e aí tinha uma mesa e o pessoal falando mal disso, né? Ah, porque esses autores que hoje em dia usam a poesia para fazer terapia, não sei o que. Eu digo, tá bom, tá, eu uhum, aceito sua opinião, mas eu fico com a minha, né? Para mim a poesia, como eu digo, a poesia me salva todo dia, né? uhum. Então, assim, então surgiu muito disso. Já há algum tempo, né, eu me descobri um ansioso patológico, né? Eu tenho um transtorno de ansiedade, né? Faço psicoterapia já há alguns anos e aí foi quando eu comecei a entender o que eu tinha. Eu percebi que eu já era ansioso há muito tempo e não entendia que aquilo era ansiedade, né? Nos seus sentidos. Então eu pensei o seguinte, olha, muito do que eu escrevo tem a ver com ansiedade. O tema não é ansiedade, mas tem a ver com ela, né? Essa pulsão de querer colocar para fora, de querer expurgar isso. Então eu pensei assim, bom, então está na hora de eu mostrar um pouco isso, né? De eu trazer isso um pouco para fora, né? De eu demonstrar. E por outro lado também, eu tive um pensamento com esse livro de me colocar no lugar daquelas pessoas que assim como eu passam por isso, né? De pensar às vezes uma coisa que a gente pensa, né, quando a gente passa por esses momentos mais assim puxados, ansiedade, é meio com a incompreensão de tudo que está ao redor, é uma solidão meio estranha, né? Isso, bom, então eu vou fazer uma coisa aqui que eu acho que as pessoas poderão se identificar, entender mais ou menos disso. Só que do meu jeito. Eu não Uhum. tinha como fazer um livro discutindo clinicamente a ansiedade. Eu tinha o quê? Poesia, né? Claro. Então Aham. eu selecionei aqueles poemas que dialogam mais com essa condição, né? As aflições, aquela coisa exatamente disso, da incompletude, sabe? Uhum. De catastrofizar um mundo pior do que ele de fato do futuro, né? No poema Lit eu falo isso, né? Que Uhum. a lógica é essa, né? O futuro é um problema para o ansioso, né? Fica Sim, naquela coisa. sim. Então, assim, é um livro que é uma espécie de desnudamento, porque eu falo de coisas que são muito minhas e que na poesia eu nunca fui muito bom em fazer, nunca tive muita coragem, na verdade, eu nunca me senti muito à vontade em fazer, não é Aham. nem coragem. E aqui eu faço. Então eu deixo isso aí e surgem algumas coisas aqui, né, que aparecem dessa maneira. Eu acho fantástica essa sua obra. Eu devo lhe confessar que foi e está sendo difícil para mim pensar em escrever sobre ela, sabe? Assim, porque é justamente isso que você falou, assim, porque não é só uma obra intimista, né? Essa intimidade, digamos assim, ela não é apenas do autor, não é apenas do poeta, né? Do eu lírico que está ali, mas acaba sendo também do leitor,
Eu penso assim, né? E eu devo dizer a você que muito do que eu li, assim, eram coisas que realmente a gente sente, que a gente quer dizer, que a gente, de certo modo, acaba afetando a gente. Então, eu acho que é isso, né? Essa sua obra, ela é uma obra que, digamos assim, uma obra que estabelece afetos, né? Tanto um afeto para com aquilo, para com ela, para com a obra, tanto um afeto dela para com a gente, né? Acaba mexendo assim. E foi bom até, né? Porque esse projeto de bater papo com os escritores é uma coisa que eu venho adiando já há algum tempo, né? Assim, por Uhum. N motivos e pela própria estrutura também. Eu mudei de endereço recentemente, assim, umas 3 vezes mais ou menos. Então, tudo isso acaba postergando essa decisão de realizar isso. E para mim não fazia sentido, né, o próprio nome Ágora, que é esse espaço de convívio, essa praça pública, né, grega, onde as pessoas, né, vão lá, enfim, estabelecer contato, né, não faria sentido, não tinha sentido para mim a existência do blog se não fosse para ampliar, digamos assim, esse diálogo, né? Então era um desejo que sempre eu vinha nutrindo dentro de mim, sempre adiando, né? E aí esse rebuliço que, digamos assim, que seus poemas fez em mim, me travou de certo modo, assim, de publicar mais uma resenha e partir para o outro, né? Que era o que eu estava fazendo, né? Quando eu consegui retomar as minhas leituras agora, já tardiamente, em março, né? O objetivo era mais ou menos esse mesmo, escrever, ler, né, uma obra, né, refletir sobre ela, é claro, né, e produzir algo, estabelecer esse diálogo, né, que a obra estabelece com quem tem um contato com ela, né, e partir para o próximo diálogo, que era mais ou menos o que eu vinha fazendo. Mas o seu livro, então, me rebuliçou de tal modo assim que eu falei assim, não, não consigo escrever. Se eu não conseguir escrever, eu tenho que falar com o André, pelo menos, né? Eu tenho que bater um papo com ele, então vamos logo iniciar essa roda de conversa aí. E assim eu enrolo ele mais algum tempo, falo assim, André, a sua resenha vai vir, né? Claro, vai vir, mas não vai vir agora. Então eu precisava conversar com você sobre ela, porque realmente eu tenho que lhe dar os parabéns, né? Uma obra assim que, como eu disse, alguns poemas eles são bem diretos assim, né? Mas é de um impacto e é curioso que assim, de um modo geral eles são simples, digamos assim, né? Não no sentido é bem objetivo, né? Eu acho que o que algumas pessoas quando pensam em poesia, né? O medo que a maioria tem é de poder encontrar algo ali enigmático ali, algo meio, né? Texto do Apocalipse, cheio de simbologia, cheio uma linguagem meio atravessada, cheia de códigos, e não há código aqui, não há ocultamento do que você pretende dizer. É isso que eu quero, onde eu quero chegar agora, né? Você é muito direto no que você está falando. Você, essa comunicação, ela não é atravessada por outra coisa a não ser esse contato direto com o leitor, né? E foi isso mais ou menos o que eu senti com ansiedade. E eu sou bastante ansioso também, assim, né? Praticamente na parte da metade do dia eu já fiquei já olhando o tempo inteiro pro relógio para saber que horas que a gente ia trocar essa ideia aqui, né? Eu Mas sei como enfim. é isso. Aham, E tem uma coisa também, né, sobre ansiedade que eu tentei, né? Tem um livro de muitas simbologias, né? Porque assim, aham, como eu disse, eu fiz pelo Stalin, do grande amigo Rodrigo Stalin, que é o editor, é um cara fantástico, é um cara que se dedica ao voluntariado lá em Minas, é um cara assim sensacional. Ele e a esposa Gisele são pessoas assim. Rodrigo é, ficou muito mal na época do Covid, ficou internado e foi aquela coisa toda no meio da produção do livro, né? E aham, assim, então assim teve muitas simbologias, né? É, e o que acontece? Com ansiedade, quando eu pensei o livro, quando ele estava mais ou menos pronto, eu disse, olha, eu vou fazer uma coisa, que é o seguinte, quem que vai ser o meu primeiro leitor, assim? Eu pedi para minha terapeuta olhar, né? Por quê? Eu disse assim, olha, dá uma olhada para mim, numa coisa. Esse livro, ele vai ser, você entende que ele seria algo que
que desencorajaria os ansiosos, né? Porque o meu receio, Nélio, com esse livro, era dizer assim, poxa, é um livro desastroso, de desesperança, de algo que, sabe? Então eu disse, não, deixa eu passar pelo filtro de uma profissional aqui que vai me dar essa ideia. Ela, não, tá ótimo, é isso aí e tal. Aí ela disse, ó, identifiquei muita coisa aí e tal, muitos sintomas, já faz aquela análise, né? Que eu acho super legal, né? Eu acho muito legal isso. Eu adoro quando o leitor ele identifica essas coisas nossas que a gente acha, poxa, isso aqui ninguém vai perceber. Alguém, não, eu percebi isso, pô, que massa. Muito bom. Eu sou do tipo de escritor que eu fico feliz quando os meus enigmas são decifrados. Sim, Né? sim. Eu gosto bastante. As inferências, acho isso legal. Então, assim, tem tudo isso, sabe? É um livro que é muito caro para mim no sentido de que ele carrega uma coisa muito minha e que eu tento colocar uma parte daquilo que eu sinto e de uma mensagem que eu não sei se que eu espero que reste para as pessoas é de que não importa o tão pesado que seja o fardo, que você pode produzir uma coisa boa com aquilo, Sim, né? De que claro. você pode tirar uma coisa boa daquilo. Uhum. Então, assim, tanto é que, assim, quando eu fico... os sentimentos, eles são assim, né? A poesia, ela não é para mim... Eu não escrevo todo o tempo, né? Eu não estou todo o tempo escrevendo. Eu agora estou numa fase muito de recolher ideias e depois criar poemas em cima delas. Eu já fui... não sou mais um psicografador, né? Um psicógrafo, não sei como é que chama. Né? Eu sou aquele cara que eu pego as ideias e vou ali e tal, vou colocando, criando. Por quê? Porque é importante respeitar esse tempo também, Sim. né? É importante, né? Você vê que os autores, quando eles falam de rotina de escrita, caminhos, eu acho que é uma coisa positiva também, né? Nesse sentido. Que é um trabalho hercúleo, né? Para um ansioso, para uma pessoa que tem ansiedade, né? Essa coisa de refletir sobre uma ideia, um sentimento, né? É um trabalho, eu imagino que é um trabalho terapêutico mesmo, assim, né? De você não se dar por satisfeito do texto já pronto, né? Sim, sim. Tanto isso é verdade que eu tenho muitos poemas, muitos, assim, muitos. Agora eu produzo até menos, mas assim, muitos e que eu vou fazendo um pente fino para fazer o ansiedade mesmo, ficar, esse vai, esse não vai e tal, essa é aquela coisa, eu falo disso, né? Por exemplo, só tem um texto aqui que fala de pandemia, né? Sim, Porque eu não quis demarcar muito a pandemia, porque o que acontece? A pandemia ela piorou as coisas do ponto de vista para muita gente. A pandemia deixou muita gente doente, né? Mas ela não é a causa, ela é só mais um, né? Mais um elemento. Então, foi nesse sentido, né? De pensar dessa forma, de entender dessa forma. E também de compreender uma coisa que eu acho que marca muito a poesia, a nossa reflexão. É que, assim, às vezes eu me surpreendo o quão difícil é para as pessoas perceber a beleza que existe nas coisas menores, nas coisas mais cotidianas, sabe? Sim. É porque, assim, é muito clichê você olhar um pôr do sol e dizer que lindo. Tá, é lindo mesmo. Mas isso aí, pô, né? Vai todo mundo perceber, né, cara? Então, assim, mas às vezes vocês se esquecem de coisas que estão ali, até dos seus próprios sentimentos, de ver beleza, ou de pelo menos pensar aquilo, vou fazer alguma coisa com isso. Então, eu acho que esse é o ponto que eu busco também. Eu estava refletindo ontem sobre uma frase do filósofo alemão Arthur Schopenhauer, que eu gosto bastante, que ele diz, ele está falando sobre poesia, né? Mas aí eu pensei, bom, isso aqui é perfeito, se encaixa perfeitamente com o escritor, o poeta, os artistas de modo geral. Ele fala que o papel da poesia, da filosofia no caso lá, não enxergar aquilo que ninguém ainda nunca viu, mas é pensar diferente sobre aquilo que todo mundo vê. E eu acho que o papel de quem se dedica à arte, de um modo geral, é justamente esse, né? É olhar para as coisas de um outro modo, né? É como você falou assim, é falar sobre o pôr do sol, mas é falar de uma outra forma, né? É falar de uma forma que ninguém talvez ainda tenha falado, né? É você falar sobre um dia de chuva, né? Uma casa vazia, né? Os transeuntes, a cidade, né? A forma como ela estabelece a relação dela com os seus cidadãos, né? De uma outra forma.
Porque é muito fácil você apenas engrossar o coro, né? Você sempre dizer aquilo que a maioria das pessoas estão dizendo. E por isso que eu disse que esse seu livro, que ele me travou, porque justamente ele disse de uma outra forma aquilo que já estava em mim, né? Aquilo que já estava me rebuliçando por dentro, como eu falei anteriormente, essas inquietudes, essas inquietações. E eu achei bastante curioso justamente esse fato do seu livro ter sido, imagino eu, produzido nesse período pandêmico, ter saído no período pandêmico, mas não ficar apenas restrito a ele, né? É claro, você acompanhando aquilo que você diz em seus versos, né? É, não há como não perceber, né, que é esse período, né? Não há como você não perceber que esse poeta está passando por esse período, das coisas que estão ali afetando a ele de algum modo. Mas se você não se prende somente a isso. Tanto é que, imagino eu, se algum leitor se deparar com ele daqui a 10 anos, vai ser como se você estivesse falando daquele momento. Pelo menos foi o que eu pude perceber, assim, ou da forma como eu estabeleci esse diálogo com sua obra. Não, perfeito. É um livro que fala, assim, que é uma revelação de sentimentos, de ideias que pode acontecer em qualquer momento, em qualquer situação, seja no momento de alegria, seja no momento de tristeza. Eu acho que essa questão da percepção que a gente tem que ter das coisas da vida, refletir mais sobre as coisas da vida, para a gente também crescer mais, levar essa ideia de positividade também que tem que ter, né? Como a frase que você falou do Schopenhauer, eu lembrei assim, por isso, para mim, eu acho que foi uma das coisas que mais me influenciou a gostar muito do Drummond, e Drummond ser um poeta que sempre me inspirou, e sempre foi impactante para mim. Porque eu me lembro que ainda na época de escola, esse Drummond nem rima, não tem assim, o cara fala do burro passando na rua, de coisas assim e tal. Mas é justamente, para mim, a grande mágica, né, do Uhum. que ele trouxe de diferente na poesia brasileira, era aquele que, e o Mário Quintana vai fazer isso também, né, da forma dele, mas também nessa mesma linha parecida, em alguns aspectos, de buscar isso que todo mundo vê Uhum. e que, poxa, sabe, quem fala de forma superficial. Então, eu acho que isso também vale, de alguma Sim, forma, para as coisas que a gente com sente, né? certeza. Falar de sentimento na poesia não é só falar de amor e dor, Sim. né? É falar Uhum. de coisas que, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer poema de amor, entendeu? Eu tenho dificuldade, não é que eu não faça, Uhum. mas assim, é algo que, não sei. Já fiz Você alguns não e alcançou o tom ainda que você gostaria de ter, né? Digamos assim. é, Saber fazer, você sabe. Saber falar, você sabe. Só não é o tom certo ainda, né? É aquela coisa que você quer isso, dizer, mas você está pensando ainda em como dizer, né? Ou dizer da maneira que você acha que exatamente. deveria ser dito. Ô, André, eu não sei exatamente como funciona o esquema aqui, mas eu imagino que a gente já deve estar se encaminhando para o final. Eu queria que você dissesse, então, para o pessoal que está acompanhando, como adquirir seus livros, né? Não só o Ansiedades, ou Depois do Sonho, ou a possibilidade também de adquirir outros. Eu não falei dos outros trabalhos seu de não ficção, de crítica literária, mas imagino que seja possível também adquirir alguns deles, né? Bom, todos os meus livros de poesia, né, eles aqui no Instagram, através do meu contato, né, que é o @AndréGalvão77, vocês podem encontrar aí. Eu tenho os Uhum. livros, eu vou prazer em mandar autografado e tal. O Depois do Sonho ainda tem lá no site da Penalux, para quem preferir, né? O primeiro ele está esgotado, o segundo lá está na Penalux. E o Ansiedades, como foi uma tiragem específica para mim, acho que lá na Starling não tem. Então, a melhor forma é comigo mesmo, diretamente Uhum. com o autor, né? E aí a Que é gente melhor, né? negocia Que ainda vem, melhor. ainda pode correr o risco de trocar alguma ideia com, Pois com o autor, que é eu maravilhoso, sempre enfim. digo, alguns, assim, como eles têm hoje tem redes sociais, às vezes quando eu vou comprar um livro na Amazon, primeiro vejo o autor. Será que Aham. ele não tem, Será que cara? não Pra ele tem? me mandar lá Eu autografado e prefiro. tal. Então, assim, Aham. então é isso. Quem tiver interesse, a gente tem, eu faço, quem quiser mais de um, a gente sempre tem negócio, bota um brinde no meio, bota outro livro, bota uma Ó. antologia, né? O Aham. importante é fazer Sim. circular, Fortalecer, né? né? E- Fortalecer, aham. André, ampliar, ampliar espaços.
Obrigadão pelo aceite, cara. Eu tenho mais a te agradecer mais uma vez e sempre, né, por essa oportunidade. Dizer que estou, assim, super feliz em trocar essa ideia com você. Espero poder ter a oportunidade de mais vezes realizar outro bate-papo, assim. E não somente isso, né, de um dia passar por Armagosa, eu então qualquer outro lugar, a gente trocar uma ideia junto, enfim. Obrigadão Perfeito. mesmo. Deixo espaço a você agora para você falar com o pessoal. Não, eu te agradeço, acho que é uma oportunidade fantástica. Não é todo dia que a gente tem uma oportunidade dessa, de conversar com alguém que tem a sensibilidade que você tem, que é um grande escritor, mas que também é um cara que tem essa sensibilidade, esse cuidado, né? Eu acho isso muito legal. O trabalho que você faz na Ágora, eu sou fã, porque as análises que você faz eu gosto bastante, porque elas são diferenciadas, sabe? Elas são criteriosas sem ser tecnicista, né? Tem um olhar, aquele olhar que eu gosto, que é um olhar mais, às vezes mais direto, mais, sabe, mais, às vezes até do próprio encantamento, que às vezes acho que Uhum, na crítica falta, uhum, né? Então, eu gosto bastante. Eu adorei o bate-papo, poderia ficar aqui mais tempo também, sim, né? E espero que a gente possa conversar mais outro dia, de repente a gente bater um papo sobre os com seus livros certeza, também, com né? certeza. E prometo que vou ver, já está na minha lista, né? É quando Mas puder. assim, não, mas é para mim, a Aham, minha experiência com Desumanizados me autoriza a querer ler logo, o que é muito bom. valeu. Muito obrigado, Certinho. muito Eu que obrigado. Obrigado a agradeço, quem cara. assistiu. Pode entrar em contato comigo. Beleza, valeu. A gente Valeu, se despede aqui. boa Até o noite. próximo bate-papo, então. Grande abraço a todos. Valeu, valeu. Tchau, gente. Boa noite.